Hoje é o nosso segundo sermão dessa série e nós vamos nos deter nos versos finais desse capítulo, já que na última semana nós observamos os versos 1 a 5. Hoje nos versos 6 a 22. Ruth capítulo 1, verso 6 diz assim: a boa e perfeita palavra do Senhor. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as duas noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: ide, e voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada um de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz e lhe disseram: sem dúvida, voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, porque viris comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse essa noite depois tivesse filhos. Por acaso esperarias até que eles crescessem? Esperarias por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço, um burburinho, por causa delas. E as mulheres perguntavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu: não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Que Deus aplique essa palavra na nossa mente e no nosso coração. Querido, nós já vimos e nos detemos no primeiro sermão dessa série, no último domingo, que o livro de Ruth nos conduz a um cenário marcado por profunda escuridão. Pelo menos esse é o movimento quando nós entramos nesse livro. Nos 5 primeiros versos nós observamos que a história se passa no período dos juízes, que era uma das épocas mais caóticas da história de Israel, onde não havia estabilidade espiritual, não havia também direção moral. Era um tempo em que, como nos diz a própria Escritura, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Imagine uma sociedade assim, em que as pessoas fazem o que parece certo aos seus próprios olhos. O resultado disso foi inevitável, uma crise espiritual, como sempre acontece, que transborda também no aspecto social e no aspecto econômico. É nesse contexto que o drama ele se inicia e ele começa com uma ironia do autor aqui do texto, quando ele diz que há fome em Belém. Nós observamos que a palavra Belém é uma junção de 2 termos que diz respeito à casa do pão. É assim que nós consideramos essa palavra, essa terminologia Belém. E o que o autor está nos propondo aqui é que falta pão na casa do pão. E essa falta de pão, essa falta de sustento, de alimento, não é necessariamente porque
há uma questão agrícola em jogo, mas porque o próprio Deus interviu com juízo. A sua mão foi com juízo para aquele povo. Portanto, a crise, conforme nós observamos, não era uma crise agrícola, era uma crise espiritual. E dentro desse cenário, nós consideramos também que Elimeleque escolhe deixar Belém com destino a Moabe, e não vai sozinho. Ele leva consigo a sua família, em busca de descanso em Moabe, buscando descanso longe do povo de Deus, longe da família da aliança, longe do Deus da aliança. Mas o que Elimeleque colhe não é outra coisa senão dor. A família padece. O luto assalta aquela casa. Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion, portanto, são ceifados, também fruto do juízo de Deus sobre a vida daquele povo, daquela família. Agora, o livro de Ruth não é apenas uma história de crise e de sofrimento. É uma história de redenção. Esse termo redentor, redenção, está no cerne da teologia desse livro. Esse livro fala sobre um Deus que transforma cenários de vazio, de crise, em palco para a sua graça. E mesmo nos períodos mais sombrios, o que nós observamos é que Deus está conduzindo tudo para um propósito maior, que encontra o seu centro em Cristo Jesus. Nós vamos observar isso ao longo desse livro, dessa obra. Hoje nós veremos mais um movimento em direção aos grandes propósitos de Deus, considerando os versos 6 a 22 do capítulo 1. E o que nós vemos é que o caos, ele vem acompanhado de uma boa notícia. Isso nos leva ao primeiro ponto da minha fala nessa manhã. Noemi decide voltar para casa. Olhe comigo mais uma vez o verso 6. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras. Esses versos estão nos apresentando aqui, queridos, um raio de esperança no mundo sombrio de Noemi. O texto nos informa que ela ouve uma mensagem de graça, uma boa nova, ainda estando nos campos de Moabe. E como é bom ouvirmos boas notícias quando nós estamos passando por momentos de desespero, não é verdade? Momentos sombrios, e nós temos em meio às densas nuvens, raios de sol passando, aquecendo a nossa vida, aquecendo o nosso coração. Tenho certeza que Noemi sentiu-se assim também. E essa boa nova dizia que Deus havia visitado não apenas o povo, mas o texto nos diz o seu povo. É claro para nós aqui, nós precisamos perceber isso, que está explícito o objeto do favor divino. O povo de Deus. Isso nos mostra que o Senhor não esquece, o Senhor não abandona aqueles que são seus. O Senhor, mesmo em meio aos destroços da nossa vida, das crises que nós passamos, que nós enfrentamos, não se esquece de mim e não se esquece de você. Ele age aqui com misericórdia, estendendo a sua mão que antes estava retraída, dando agora os recursos necessários para que o povo de Judá tivesse a sua colheita. Esse verso 6 é certamente um contraste com o verso 1, onde nós vemos que havia fome na terra, e nós já contemplamos que essa fome era fruto do juízo de Deus por conta dos pecados do povo. Mas agora no verso 6, nós não observamos, perceba, nenhum ato de arrependimento por parte do povo, nenhum ato de quebrantamento por parte de Noemi, mas o que nós observamos é o Senhor visitando o seu povo com graça e com misericórdia. Esses 2 aspectos fazem parte da natureza do nosso Deus: juízo e misericórdia. Juízo e misericórdia. Isso é completamente coerente com aquilo que Deus é. A
A questão pactual dizia que se o povo errasse com o Senhor enviaria maldições para ele. E dentro dessa maldição, ou dessas maldições, contemplava-se, portanto, a não vinda da chuva, a terra seca, o que iria ocasionar falta de alimento. Mas o Senhor também diz que se houvesse arrependimento, que se houvesse quebrantamento, Ele estenderia a sua mão. Perceba como a graça é ainda maior nesse contexto. Como eu disse, nós não vemos nenhum tipo de movimento de arrependimento por parte do povo e nem arrependimento por parte de Noemi e da sua família. Mas o Senhor visita com graça e misericórdia. O que é que eu quero pontuar com isso? Mostrando esse duplo aspecto a um Deus que é juiz, mas um Deus que ao mesmo tempo é um Deus misericordioso. Queridos, Deus não tem transtorno de humor. Deus não tem aqui um transtorno de bipolaridade, não é? Ele não oscila. Deus não é instável. Nós estamos observando aqui dois atributos divinos, mas esses atributos não estão competindo entre si. Pelo contrário, eles coexistem em perfeita harmonia. Deus é totalmente justo e totalmente misericordioso ao mesmo tempo. A sua justiça não diminui a sua misericórdia. A sua misericórdia não enfraquece a sua justiça. Por mais que nós, em muitos momentos, não contemplemos a totalidade por conta da nossa limitação mesmo, da nossa condição caída, corrupta, mas Deus é justo e Deus é misericordioso em si mesmo. Até a sua justiça tem lampejos de misericórdia. Você quer ver uma coisa de forma derradeira e plena? A cruz de Cristo. Cristo, ali na cruz nós temos um sentimento agridoce, podemos assim dizer. A ira de Deus sendo derramada em seu Filho, mas também nós observamos a graça divina sendo derramada em Deus, por meio de Cristo, comprando um povo para si. Então, esse duplo aspecto é inerente à natureza do nosso Deus. E Ruth, capítulo 1, nos leva a manter essas duas verdades juntas. No verso 1, a fome, expressão do juízo. No verso 6, a visitação, que é a expressão da sua misericórdia. Queridos, isso muda completamente a forma como nós lemos a nossa própria história. Porque momentos de escassez, de dificuldade, não anulam o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E momentos de bênçãos não significam a ausência da santidade de Deus. Pelo contrário, o Senhor continua sendo o mesmo em ambas as situações. Por isso, mesmo que o Senhor retraia a sua mão ou venha sobre nós com castigo, com disciplina, nós ainda podemos o quê? Clamar pela sua misericórdia, porque Ele é um Deus misericordioso, o seu favor está em suas próprias mãos. Amadurecer na fé envolve aprender a interpretar a vida, não apenas pelo que sentimos no momento, mas à luz de quem Deus é em sua totalidade. Noemi precisou aprender isso. E nós também precisamos, porque só assim conseguimos voltar para Deus, não apenas quando Ele abençoa, mas também quando Ele nos corrige. É nesse momento da história que Noemi, na dura estrada da vida, ela encontrou uma placa de retorno diante de si. E essa placa de retorno dizia: Deus está trabalhando. Deus visitou o seu povo. E ela vendo ou ouvindo essa boa notícia, essa boa mensagem, ela decide voltar justamente com as suas noras. É curioso essa palavra, decidiram voltar, aqui no plural, envolvendo Noemi e as duas noras, porque elas voltariam para onde? Né? Ruth e Orfa. No caso, Noemi sim, mas perceba, o foco deixa de ser Elimeleque agora e passa a ser Noemi como a representante da sua família. Um comentarista chamado Warren Wiersbe, ele afirma que Noemi tomou a decisão certa, mas com a motivação errada. Noemi tomou, nesse movimento de retorno, a decisão certa,
mas com a motivação errada. Ela ainda estava interessada primeiramente no alimento e não na comunhão com Deus. Não a vemos confessando seu pecado ao Senhor e pedindo que Ele a perdoasse. Ela voltava para a sua terra, mas parece que ela não estava voltando para o seu Senhor. E mais um ponto salta aos nossos olhos aqui. Noemi decide voltar para Belém ao ouvir que o Senhor lembrou-se do seu povo, dando-lhe pão, dando-lhe alimento. O que nós podemos considerar é que Noemi demonstrava uma relação utilitarista com Deus. Perceba, ela fugiu quando houve juízo, quando houve fome, e retorna quando há misericórdia, quando há alimento, quando há pão. Ela se aproxima de Deus agora, voltando para o povo, buscando receber algo em troca. Irmãos, nós precisamos, para além de desfrutar da provisão, desfrutar de uma sincera comunhão com o provedor. Muitas vezes, infelizmente, nós nos relacionamos com Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Nós pegamos a lâmpada, aproximamos a lâmpada, esfregamos a lâmpada e fazemos 3 pedidos. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas a oração, perceba, e essa aproximação de Deus nunca deve ser meramente com um aspecto utilitarista em nossa mente. Um tomar lá, dar cá, uma troca em que eu vivo uma vida justa e reta diante do Senhor, mas em retorno eu quero as benesses, eu quero bênçãos, eu quero coisas que possam me suster nessa vida. A crise não pode me atingir, já que eu vivo nesse contato com o meu Deus. Mas perceba, Noemi deveria aproximar-se do seu Deus em arrependimento, em contrição, mostrando que ela queria mais o seu Deus do que as coisas que Ele pode lhe oferecer. Nós precisamos ter muito cuidado nessa nossa aproximação com Deus, para que essa aproximação não seja uma aproximação visando apenas os nossos próprios interesses, as coisas que Ele mesmo pode nos dar. Um comentarista bíblico, um outro, dentro desse verso, nos diz que o autor do livro de Ruth não fala explicitamente sobre a graça divina aqui, mas a ausência de qualquer indício de arrependimento por parte de Israel como um todo, ou de Noemi em particular, sugere que a motivação por trás do fim da fome e da provisão de alimentos está em outra coisa. É preciso reconhecer a mão providencial de Deus, guiando os acontecimentos naturais e históricos para o cumprimento do seu propósito e preparando o palco para o surgimento magnífico do antepassado de Davi. Deus, a despeito do arrependimento de Noemi e do seu povo, os visita com graça e misericórdia, porque o que está em xeque é um plano muito, mas muito maior. E nós chegamos ao segundo movimento desse texto, quando consideramos o fato que Orfa e Ruth decidem voltar com Noemi. A parte B do verso 7 nos diz assim, olhe para a sua Bíblia. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança onde? Na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz e lhe disseram, sem dúvida, voltaremos contigo para o teu povo. O verso 8 nos informa que ao deixar Moabe em direção a Belém de Judá, Noemi encoraja as suas noras, mas as encoraja a voltarem, cada uma para a casa de sua mãe em Moabe. Essa expressão, casa de sua mãe, é curiosa porque ela aparece apenas em 3 momentos no Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 24, verso 28, Cantares de Salomão, capítulo 3, verso 4, e o capítulo 8, verso 2. E um fato curioso é que em cada um desses casos, a expressão casa de sua mãe é encontrada em um contexto que inclui amor e casamento. Então,
O que é que Noemi está dizendo, encorajando Ruth e Orfa a voltarem para a casa de sua mãe? Ela está liberando-as para o novo casamento. O apoio a essa ideia está no verso 9, quando nós lemos: queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Esse encorajamento ao retorno, feito por Noemi, também envolve uma fala numa espécie de oração para que Deus demonstre a sua bondade para com as suas noras, para com Orfa e Ruth. A palavra bondade aqui, no verso 8, e o Senhor seja bondoso convosco, né? Ela é uma palavra conhecida no hebraico como hesed. Nós podemos transliterar dizendo H-E-S-E-D, hesed. Esse é um termo extremamente importante dentro do livro de Ruth. E é uma das características mais preciosas do nosso Deus. Esse termo aparece em outros momentos do livro, mas aqui é a primeira vez. Hesed é uma daquelas palavras hebraicas cujo significado não pode ser capturado em um só termo no nosso idioma. O que é Hesed? É bondade, é amor, é lealdade. O ponto é que esse termo é tão abrangente que ele carrega consigo todo o conjunto de atributos positivos de Deus. Hesed envolve, portanto, algo maior. É a misericórdia, é o amor, é a graça, a amabilidade, a bondade, a benevolência, a lealdade, a fidelidade, o pacto de Deus. Enfim, essa palavra, esse termo envolve todo esse aspecto. Essa afirmação de Noemi é interessante quando ela invoca o nome do Senhor, dirigindo-se às noras moabitas, pedindo que o Senhor seja bondoso, exerça a hesed para com elas. Isso é interessante também, porque a Noemi está tratando aqui com duas moças moabitas, e nessa sua fala, para que o Senhor as abençoe, exerça a sua hesed para com elas, ela presume que a autoridade do Deus de Israel se estende para além das fronteiras da sua nação. Nesse caso, agora também para o território de Moabe, que tinha lá as suas divindades. Deus é capaz de abençoar não apenas o seu próprio povo, mas todos os povos da terra. São alvos, portanto, dessa bondade de Deus, do amor de Deus. Nós consideramos isso. Ao mesmo tempo, Noemi elogia suas noras e de certa forma agradece ao dizer que elas foram bondosas com Elimeleque e seus filhos. De alguma forma aqui também, Noemi as coloca essas mulheres moabitas como modelos de graça do próprio Deus. Mesmo não sendo o povo da aliança, elas estão refletindo o caráter do Senhor. Isso nos ensina que Deus comunica alguns de seus atributos. Deus comunica alguns de seus atributos. Dentro da teologia cristã, especialmente no que nós conhecemos como a teologia sistemática, é comum dividir os atributos de Deus em duas grandes categorias: os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem única e exclusivamente a Deus, ou seja, ele não comunica, e comunicar aqui tem a ver com compartilhar. Ele não compartilha esses atributos com o ser humano, nem mesmo em grau limitado, como por exemplo a sua onipotência, o fato de que Deus é todo poderoso, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua eternidade e imutabilidade. Deus não compartilha, não comunica esses atributos, por exemplo, com os homens. Já os atributos comunicáveis são aqueles que Deus, de alguma forma, ele compartilha com o ser humano. É claro, isso não significa que nós possuímos esses atributos na mesma intensidade, na mesma perfeição, na mesma proporção do que Deus, mas que ele compartilha em algum grau conosco. Nós refletimos aspectos do caráter de Deus, porque nós somos criados à sua imagem. Por exemplo, o amor. Deus é amor, mas nós também somos capazes de amar.
Deus é perfeitamente justo e nós também temos o senso de justiça. Deus demonstra compaixão e nós também podemos demonstrar a santidade dele, por exemplo, em certo nível. Nós somos chamados a viver de forma justa, santa e reta. E a sua bondade, nós podemos praticar o bem. Portanto, quando Noemi diz que essas mulheres foram bondosas para com a sua família, ela está revelando o aspecto de que nós podemos praticar coisas boas. Até os ímpios, até aqueles que não temem ao Senhor, podem praticar coisas boas. Por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo após a queda, o ser humano não perdeu completamente a imagem de Deus. Ela foi distorcida, sim, é verdade, mas não foi destruída. Portanto, quando vemos pessoas que não têm a fé em Deus, praticando bem, ajudando alguém, sendo generosas, defendendo a justiça, nós não entramos aqui em uma espécie de contradição, mas de uma confirmação daquilo que a Escritura diz sobre a nossa condição humana. Todo homem criado à imagem e semelhança de Deus pode refletir em alguma medida o caráter do nosso Senhor. Verso 9 nos diz que após essa fala e a primeira fala de Noemi no livro de Ruth, ela as beijou, Ruth e Orfa, e começaram a chorar em alta voz e lhe disseram: sem dúvida, voltaremos contigo para o teu povo. Olhe o cenário aqui. 3 mulheres enlutadas, 3 viúvas. A morte do marido significava a perda da sua base de sustentação. A viuvez muitas vezes significava pobreza inevitável no final da vida. E com esse pronunciamento, no meio desse cenário caótico, Noemi dá um beijo, despede as suas noras e as 3 dão vazão às suas emoções com gritos e lamento em alta voz. Inclusive aqueles que estudam o Oriente Médio vão dizer que o lamento em alta voz é uma característica comum nas expressões de luto até hoje. Eles não se retraem, mas fazem questão de mostrar aquilo que estão sentindo. Agora, Ruth e Orfa declaram a sua determinação em retornar com Noemi para o povo dela. É interessante nós observarmos isso porque a dor, ela cria conexões profundas entre aqueles que a compartilham. A dor cria conexões profundas entre aqueles que a compartilham. Porque ela tem a capacidade de nos despir das superficialidades e nos leva ao nível de relacionamento mais verdadeiro, mais vulnerável, algo mais humano. Você quer ver uma coisa? Quando a família atravessa uma dor, um momento de crise, é uma boa oportunidade para que eles se aproximem ainda mais, sem máscaras, reorganizando as prioridades, e aquilo que antes parecia importante, abre espaço para o que de fato importa. Um casal, por exemplo, que passa por dificuldades, aprende de forma concreta o significado do companheirismo. Então, a dor, meus irmãos, nós podemos observar isso, cria conexões profundas entre aqueles que a compartilham. Se é uma família em que os relacionamentos entre irmãos, por exemplo, são arranhados, estão trincados, basta um pai ou a mãe ir para uma UTI, que nós vemos os filhos reunidos, deixando de lado as diferenças, se conectando, vivendo uma vida mais próxima, achando e considerando, vamos viver assim porque nós já perdemos muito tempo. Não deixe que a dor aproxime você dos entes queridos. Claro, ela é uma serva para isso. Deus pode usar esses cenários para isso também. Como eu disse e repito, a dor ela cria conexões profundas entre aqueles que a compartilham.
Ela pode tanto isolar, mas também unir. E nós observamos um outro detalhe aqui nesse texto, que é a insistência de Noemi. É o terceiro movimento aqui nos versos 11 a 14. Quando as suas noras falam para elas aqui, no verso 10, nós voltaremos sem dúvida alguma contigo para o teu povo. Noemi começa a insistir no verso 11. Mas Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, porque virias comigo. Ela começa agora uma série de perguntas. Porque poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse essa noite e depois tivesse filhos, por acaso esperarias até que eles crescessem? Esperarias por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Noemi tenta a todo custo convencer suas noras a permanecerem em Moabe. Como eu disse, faz isso por meio de uma série de perguntas. E o que cada uma dessas perguntas pretende fazer é argumentar que a vida de Orfa e Ruth não fazem sentido ao seu lado. Ela afirma que já é velha demais para se casar e, consequentemente, ela é incapaz de oferecer novos maridos àquelas moças. Qual a conclusão aqui de Noemi? É muito simples. Comigo, vocês não têm futuro. Ao meu lado, vocês não têm futuro. E por que ela raciocina desse modo? Perceba, o que está se passando na cabeça de Noemi, nesse momento, tem a ver com uma lei presente no Antigo Testamento, que é a lei do levirato. Ela está, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 25, versos de 5 a 10, onde nós encontramos a regulamentação direta para essa prática, que aparece em primeiro lugar em Gênesis, capítulo 38, na história de Judá, Tamar e seus filhos. Essa palavra levirato, ela vem do latim levi, que quer dizer cunhado. Essa lei determinava que se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão deveria casar-se com a viúva para gerar descendência em nome do falecido. O que Noemi está dizendo é: eu não consigo gerar um irmão para Malom e Quilion, de sorte que é preciso que vocês caminhem e arrumem uma outra coisa com outros maridos e com outras famílias. Porque a preocupação aqui era pelo nome deles, o nome da família. O primeiro filho desse novo casamento herdaria o nome e o bem e os bens do irmão morto, preservando a sua linhagem. Esse parente seria, portanto, o resgatador da família. E como eu disse, esse é um conceito muito importante dentro desse livro. Então, quando Noemi menciona a possibilidade aqui de gerar filhos para suas noras, ela está pensando dentro dessa estrutura cultural, mas também dentro de uma estrutura legal. Agora, por trás dessa fala, não está apenas a lei do levirato, que nós vamos falar sobre ela mais à frente ainda nessa série. Nós percebemos uma outra coisa. Noemi pressupõe que o maior bem para suas noras é um novo casamento para a preservação da família. É claro, isso é importante, sobretudo quando nós consideramos o contexto cultural da época. No verso 9, ela pede a Deus que suas noras encontrem segurança na casa de outro marido, e por isso elas encorajam, libera, voltem, encontrem descanso em Moabe, na casa de outros maridos. Agora, perceba, se Ruth e Orfa voltassem para Moabe, voltariam também para os seus deuses. Nós podemos concluir dizendo que no caso de Ruth e Orfa, não há descanso pleno em Moabe. Não há descanso pleno em Moabe. Nós já vimos que Elimeleque foi com sua família para lá, fugindo das suas responsabilidades enquanto o povo de Deus, e não encontrou descanso, mas morte e tragédia. Agora, se elas fossem com Noemi para Judá,
elas estariam mais perto do Deus da aliança, com a possibilidade inerente de conhecê-lo mais, de viver no meio do povo dele e, como consequência, podendo relacionar-se com ele. Noemi está liberando Ruth e Orfa de quaisquer obrigações para com elas, sim, é verdade, mas está liberando-as também para ficar ainda mais longe, mais distante do Senhor. Noemi deveria ter dito às noras o que Moisés disse ao seu sogro, o que está lá em Números capítulo 10, verso 29. Estamos indo para o lugar sobre o qual o Senhor disse: eu darei para vós, vem conosco e seremos bons contigo, porque o Senhor prometeu bem para Israel. Era isso que Noemi deveria ter dito: vamos comigo, vamos encontrar descanso em Belém, na casa do pão, com o Deus da aliança. Mas não foi isso que aconteceu, meus irmãos. O movimento, a resposta de Noemi é bem diferente. Por isso que, nesse ponto, um comentarista bíblico refere-se a Noemi como sendo uma anti-evangelista. Ao invés de chamar as pessoas para mais perto do seu Deus, está liberando-as para viver longe do Senhor. É claro que a graça de Deus ultrapassa as nossas limitações e faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso é verdade. É verdade também que a nossa fraqueza não tem a última palavra na história. Mas também é verdade que é difícil conduzir pessoas a Deus quando o nosso coração não está firmado em Deus. É difícil conduzir pessoas a Deus quando o nosso coração não está firmado em Deus. Como poderíamos esperar algo diferente vindo de Noemi? Ela estava distante do seu Senhor, estava longe do povo de Deus, o povo da aliança. E nós precisamos encarar, irmãos, essa realidade com seriedade. Nós só conduzimos os outros até onde nós mesmos estamos. Nós não conduzimos as pessoas até onde nós gostaríamos de estar. Quantas vezes, por exemplo, queremos influenciar pessoas e conduzi-las a Cristo, amigos, cônjuge, mas o nosso próprio coração não está verdadeiramente fundamentado em Cristo Jesus? Como você pode conduzir outros a Cristo se você não está seguindo a Cristo? Perceba, essa é a raiz do discipulado. O discipulado é um termo que nós conhecemos muito bem, só que infelizmente interpretamos de maneira equivocada. O discipulado tem a ver com seguir a Cristo Jesus nos termos de Cristo Jesus, ou seja, eu não o sigo da forma que eu acho que devo seguir. Eu sigo a Cristo da maneira que Ele mesmo comunica, que Ele mesmo informa. É preciso me seguir com essas características ou dessa forma. E na medida que eu sigo a Cristo nos termos de Cristo Jesus, eu conduzo outras pessoas a seguirem a Cristo Jesus, não nos meus termos, mas nos termos de Cristo Jesus. Parece aqui que muitas vezes nós queremos fazer apenas uma coisa: conduzir pessoas a Cristo em nossos termos. Mas nós devemos conduzir pessoas a Cristo nos termos de Cristo, da maneira em que nós seguimos a Cristo nos termos de Cristo. Quantas vezes afirmamos que queremos discipular nossos filhos nos caminhos do Senhor, mas nós mesmos não vivemos como discípulos do Senhor? Eu acho que a palavra de Paulo a Timóteo é extremamente importante para nós aqui. Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Ninguém guia os outros com firmeza para um lugar onde ainda não encontrou descanso. Ninguém guia um outro com firmeza para um lugar onde ainda não encontrou descanso. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Portanto, em nosso movimento e nosso compromisso de discipulado, de levar outras pessoas a Cristo Jesus, já que essa é a grande missão que está sobre nossos ombros: fazer discípulos, façam discípulos, façam discípulos. Nós só podemos fazer discípulos se estivermos firmados em Cristo Jesus. Noemi é incapaz, nesse momento,
de conduzir Ruth e Orfa para o próprio Deus. Ela dá todos os indícios nessa parte do texto de que está distante de Deus e que lhe falta confiança no seu Deus. Ao mesmo tempo, no verso 13, Noemi afirma que a mão do Senhor está por detrás daquele evento, quando ela diz: a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Por que ela está dizendo aqui que a amargura dela é maior do que a de Ruth e Orfa? Porque muito provavelmente ela não perdeu apenas o marido, como Ruth e Orfa, ela perdeu também 2 filhos. Então ela está colocando as dores aqui na balança e dizendo: olha, a minha dor é superior à dor de vocês, ela é mais profunda, ela é mais abrangente, ela é mais dilacerante, ela é mais perversa. E diante disso, Noemi interpreta o sofrimento das 3, não apenas o dela, à luz da ação divina. Ela entende que aquilo que estão enfrentando não é fruto do acaso, mas está de alguma forma relacionado com os planos de Deus. Ela diz: a mão do Senhor se voltou contra mim. Mesmo ao falar de uma mão que se voltou contra ela, Noemi ainda está afirmando algo extremamente importante e que nós precisamos considerar ainda aqui nessa manhã. Deus está agindo. Deus está agindo. É Deus quem está guiando a história, ou seja, a intenção, a direção, a propósito. Deus está conduzindo todas as coisas para um alvo específico. E é aqui que nós somos conduzidos a uma doutrina muitas vezes esquecida em nossos dias, que é a doutrina da providência. Inclusive, essa palavra, esse termo providência, parece que deixou de estar no léxico de muitas igrejas, mas nós precisamos resgatá-la com certeza. A doutrina da providência divina nos ensina que Deus age de forma intencional na história, conduzindo todas as coisas a um propósito. Volto a dizer, Noemi não é refém do acaso, ela não é refém do destino, mesmo atravessando um vale de profunda dor, ela permanece nas mãos de um Deus que ao mesmo tempo é sábio e bom. Charles Spurgeon, pastor batista, em um de seus sermões, ele ilustra bem a diferença ao comparar destino e providência. Muitas vezes podem ser confundidos, mas nós vamos ilustrá-los dessa citação do Spurgeon. Ele pergunta assim: o que é destino? O destino é isto: o que tem de ser, será. Mas há uma diferença entre isso e a providência. A providência diz: o que Deus ordena, será. Mas a sabedoria de Deus nunca ordena algo sem propósito. Tudo nesse mundo está trabalhando para uma grande finalidade e o destino não trabalha com esses termos. Tudo nesse mundo está trabalhando para uma grande fidelidade. Isso conforta a gente. Por quê? Quando passamos por uma crise, um desgosto, uma situação extremamente complicada, nós consideramos assim: há um propósito nisso. Há um propósito na minha história. Deus está guiando a minha vida. Resta-me saber o que Ele quer com isso. Onde o Senhor quer chegar? Muitas vezes nós não sabemos a totalidade, claro. Não temos olhos para enxergar o futuro, mas o ponto é: o Senhor, que é justo, soberano, gracioso e bom, está conduzindo a nossa vida com uma finalidade. Então, tudo que nos acontece é servo de Deus para nos conduzir para a sua própria vontade. Noemi está afirmando aqui: a minha vida está onde? Nas mãos do acaso. Há um poeta, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não cante não, viu? Rogério cantou. Pastor cantando? Titãs, é? Eu queria saber quem era que eu ia dizer. Os irmãos conhecem então, né? Mas perceba, o acaso não nos guia para lugar algum. É o próprio Deus, com sua mão, que está conduzindo a nossa própria história. A providência de Deus, até mesmo o sofrimento, é integrado a um propósito maior, que no seu tempo será revelado. E no caso de
dessa história foi de fato revelado. No final, elas entenderam, e Noemi entende que Ruth é para ela muito melhor do que muitos e muitos filhos. Nesse momento, ela não está considerando o futuro, mas Deus está conduzindo a sua história. Qual o resultado dessa fala e desse diálogo? Novamente, verso 14, elas começaram a chorar em alta voz. E nós chegamos ao quarto movimento do nosso texto, versos 14 a 19. O contraste entre Ruth e Orfa. Em seguida, verso 14, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. Você se lembra que Orfa tinha dito: não, nós vamos com você, eu estou com você, Noemi, eu estou com você. Mas após algumas argumentações de Noemi, Orfa despede-se com um beijo e volta para a sua terra. Porém, Ruth permaneceu com ela. Pensando no aspecto etimológico que nós consideramos na última semana, o nome de Orfa significa pescoço ou nuca, o que aponta para o fato dela ter virado as costas para a sua sogra. Ao mesmo tempo, o nome Ruth significa amiga, companheira, e ela permanece com Noemi, demonstrando lealdade e firmando com ela uma aliança. O verso 15, Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volta também com ela. Mais um argumento para o fato de que a volta para Moabe significava voltar a adorar os deuses. Também volta a adorar os deuses também. Ruth agora encontra-se entre a cruz e a espada, nós podemos dizer. Será que ela escolheria o seu próprio povo, os moabitas, o seu deus Camus, com quem ela, sem dúvida, já estava familiarizada, ou se uniria à sua sogra e aos seus parentes estrangeiros e aos deuses deles, a quem ela conhecia apenas através do filtro da fé imperfeita de Noemi? E aqui, nesse momento, que saem as primeiras palavras que nós ouvimos da boca de Ruth no verso 16. Ruth respondeu: não insistas comigo para que eu te abandone e deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que Ruth está trazendo à tona nesses versos aqui para nós? E em sua primeira fala, é curioso isso. Seu nome, amizade, companheirismo. Sua primeira fala evoca um compromisso aqui de fidelidade, que alguns até usam aqui em votos de casamento, como por exemplo a minha esposa. Eu lembro que ela usou esse versículo aqui nos votos de casamento, me senti muito lisonjeado, agraciado por isso. Mas nós observamos que no contexto imediato, esse verso não tem nada a ver com romantismo, já que é uma nora falando para a sua sogra. E aqui alguns pontos precisam ser destacados. Primeiro, nós vemos uma escolha de Ruth, uma escolha consciente. Enquanto Noemi insiste para que Ruth volte, ela decide ficar, ela não age aqui por impulso, mas por convicção. Sua fé começa com uma decisão: permanecer mesmo quando seria mais fácil partir, voltar, retroceder. Nós observamos em segundo lugar que há também aqui uma mudança de identidade. Quando Ruth declara: teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela está assumindo aqui, podemos dizer, um novo pertencer, um novo pertencimento. Isso significa deixar para trás o quê? A sua antiga vida em Moabe, a sua história, a sua cultura, seus costumes, a sua religião. E aqui nós entendemos que seguir a Deus envolve transformação real, não apenas palavras, não apenas uma realidade da boca para fora. Terceiro lugar, o compromisso de Ruth é total. Ruth não impõe aqui condições nem busca
segurança. Olha, Noemi, eu vou com você, mas só se você me prometer que vai ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol nascer. Se não for nesses termos, por favor, eu não vou retornar com você. Mas perceba, Ruth está dizendo o seguinte: eu não sei onde você vai repousar, mas onde você repousar, ali eu vou repousar também. Ela se entrega completamente, entrega-se até a morte. Isso nos ensina, queridos, que a fé verdadeira não depende de garantias, mas de confiança em Deus, mesmo sem saber o que virá. Mesmo sem saber o que virá. E em quarto lugar, a ação da graça de Deus nessa resposta de Ruth. A decisão de Ruth não é apenas fruto do esforço humano, porque pelo contrário, pelo esforço humano, Noemi está tentando a todo custo com que Ruth volte para sua terra, mas nós estamos observando aqui que Deus está agindo, e agindo onde? No coração de Ruth, atraindo-a para si. Isso nos mostra uma coisa extremamente importante, meus irmãos. Que Deus alcança qualquer pessoa, em qualquer lugar, e a inclui em sua própria história. Deus alcança qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer contexto, e inclui essa pessoa na grande história de redenção. Ruth nos mostra que a fé verdadeira é uma entrega completa, é um caminho que pode envolver renúncias, mas se conduz a uma nova vida em Deus e com Deus. Ela não toma uma decisão aqui emocional ou circunstancial, ela experimenta, eu creio, uma verdadeira conversão, e isso fica evidente nos capítulos seguintes. Isso nos ensina que a conversão não é, antes de tudo, uma mudança externa, mas uma decisão interna de fé. Ruth creu antes de pisar em Judá, em Belém. Ela confiou antes de receber o apoio de Boaz. A sua vida mudou porque o seu coração foi primeiramente transformado pela graça de Deus. A mesma mão que estava conduzindo a história de Noemi em meio aos destroços, estava agindo também no coração de Ruth de modo simultâneo, guiando-a e a colocando na grande história de redenção. Tudo isso nos mostra que Ruth é um modelo, sim, de discípulo para nós. Mas ainda há um outro movimento de graça aqui sendo derramado na vida de Noemi. Ela não voltou sozinha, você percebeu? Ela queria retornar sozinha, mas ela não volta sozinha. Ruth estaria com ela em todo o tempo. Meus queridos irmãos, como é bom em nossos momentos de luta, desespero, agonia, termos alguém que se coloca ao nosso lado e diga: eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos passar juntos por essa situação. Você recorda-se de algum amigo, de algum companheiro que esteve ao seu lado em momentos extremamente difíceis? Sabe como a gente chama isso? Graça. Graça de Deus. Há um livro que eu recomendo a leitura para você, do Drew Hunter, Feitos para a Amizade, da Pronobis Editora. E nesse livro, o Drew Hunter diz o seguinte: os bons amigos cortam nossas tristezas pela metade. Os bons amigos cortam nossas tristezas pela metade. Você pode sentir que os dias chuvosos em sua alma superam em muito os dias mais ensolarados. Todos nós caminhamos por épocas de escuridão. E quando fazemos, um amigo próximo é como o sol que atravessa as nuvens para fornecer um raio de luz quente. Os amigos aliviam nossas dores de duas maneiras. Eles nos dão a sua presença e nos dão as suas palavras. É isso que Noemi recebe. A presença de Ruth e as palavras de Ruth. Eu estou com você. Nada, nem a morte vai me separar de você. Eu estou com você até o fim. Verso 18 nos diz que quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Noemi agora tinha uma amiga que se tornaria um bem precioso
na sua jornada. E Deus usaria Ruth para trazer um resgatador para Noemi, conforme nós veremos. O último movimento do texto, nós observamos a chegada a Belém e a amargura de Noemi, verso 19. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço. A palavra alvoroço aqui tem a ver com ruído, com burburinho mesmo, por causa delas. E as mulheres perguntavam, outras mulheres, será que esta é Noemi? Mas ela respondeu, não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita. Quando nós observamos essa narrativa, chegada de Noemi e Ruth a Belém, o texto nos conduz a um dos momentos mais densos, talvez, dentro desse capítulo, porque não se trata apenas de um regresso, de um retorno geográfico, mas de um retorno carregado de memória, de dor, de exposição aqui também. A cidade que um dia testemunhou a saída de Noemi, agora vê regressar marcada pela perda. O alvoroço das mulheres revela surpresa, mas também evidencia algo mais profundo, o impacto visível que o sofrimento deixou naquela mulher. As pessoas não identificaram facilmente, mas se questionaram, essa é Noemi? Imagina o semblante daquela mulher, um semblante caído, triste, enlutado. Então, essa pergunta não é apenas sobre ela, mas sobre a transformação. A dor, de fato, havia redesenhado a sua própria história. A sua declaração ao povo é talvez uma das confissões mais honestas de toda a Escritura. Não me chameis Noemi, mas Mara. Ao rejeitar o próprio nome, Noemi, que significa agradável, e assumir Mara, que significa amarga, Noemi está reinterpretando a sua identidade à luz da sua dor. Para ela, a experiência do sofrimento não é apenas algo que aconteceu, é algo que a redefiniu. Nós observamos aqui, irmãos, algo extremamente interessante também, numa das falas de Noemi. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Essa mulher é uma mulher amarga, porque ela não olhou para o lado e observou os vestígios da graça de Deus na sua vida. Noemi está cega para essa realidade, a sua dor a cegou, a transformou, a redefiniu, de forma que ela se torna aqui nesse texto incapaz de observar a bondade de Deus sobre a sua vida. Ela apenas diz, o Todo-Poderoso me afligiu. Ela se coloca distante de Deus. E é interessante aqui, até no hebraico, como a frase começa com o seu nome e finaliza com o nome do Todo-Poderoso. Estão bem distantes, é dessa forma que ela coloca as coisas aqui. Mas observe, na fartura partir, por que eles saíram de lá? Que estavam em escassez. Faltou pão, faltou alimento. Essa fartura aponta, portanto, para o aspecto da família. Ela tinha tudo. Eles tinham a eles mesmos, o seu povo. Eles tinham o relacionamento com Deus. Deus os abastecia, e não apenas no aspecto físico, material, mas sobretudo no aspecto espiritual. Percebe? Na fartura eu parti. Como assim na fartura eu parti? Ela agora entende aquilo que ela tinha e deixou para trás. Ao mesmo tempo ela diz, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que me afligiu, me trouxe de volta de mãos vazias. Se ela tivesse olhado para o lado, ela veria uma companheira inseparável que é Ruth. Ela foi incapaz também de observar que Deus a estava abençoando, enviando Ruth para estar com ela. Meus irmãos, esse texto nos convida a uma reflexão. Quantas vezes, em meio à dor, declaramos vazio aquilo que Deus já está usando como instrumento de restauração em nossa vida?
Basta tirarmos os olhos da dor, do sofrimento, da limitação e colocarmos os olhos nele e nele somente. Colocando os olhos em Deus, nós observaremos ao nosso redor os vestígios da graça do Senhor. Você está passando por um momento extremamente difícil. Você tem saúde, agradeça. Te falta saúde, você tem o seu Deus, que te abastece em todo o tempo. Perceba, nós podemos a todo instante considerar as benesses do Senhor para a nossa vida. Ruth aqui não era apenas uma companhia, uma moça que decidiu acompanhar Noemi pelo caminho, mas ela era evidência da misericórdia divina sobre a vida de Noemi. Sua lealdade, sua decisão em permanecer, sua disposição aqui em recomeçar, tudo isso já era graça de Deus em movimento. Ela ainda não consegue enxergar isso. Isso a torna não uma pessoa sem fé, mas revela que a fé, em certos momentos, pode coexistir com a cegueira espiritual, mesmo que temporária. A gente precisa ter olhos abertos e atentos. Deus não rejeita Noemi. Por isso, ao contrário, ele continua conduzindo a sua história com paciência e com propósito. E é assim que o ponto do texto ele vira. O narrador introduz aqui, o autor, um detalhe que muda completamente a história do livro. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Chegaram mesmo no momento de colher, e nós veremos a relação de Ruth nos campos do Senhor a partir da próxima semana. Portanto, quando Noemi enxerga o fim, Deus está sinalizando um começo. O tempo de colheita representa provisão, sustento e, sobretudo, esperança para elas. A fome que motivou a saída dela já não a define mais o cenário. A terra voltou a produzir. Deus está trabalhando. Irmãos, no início do texto, tudo começa com uma notícia, no verso 6. Noemi ouviu que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Ainda em terra distante, em meio à dor, ainda carregando perdas profundas, foi uma boa notícia que colocou seus pés em movimento em direção para casa. Perceba, a restauração começa quando ela ouve. Quando ela ouve. Isso revela um padrão que está na Escritura. A restauração começa quando uma boa notícia é ouvida. E o que é o Evangelho senão a boa nova de salvação? Noemi não viu a primeira colheita, não experimentou imediatamente a abundância, ela apenas ouviu. E foi essa notícia que acendeu esperança suficiente para fazê-la levantar e voltar. E também Noemi exprime para nós aqui um aspecto de fé. Ela volta mesmo sem saber como as coisas iriam acontecer. E no caminho Deus vai lhe dando graça e misericórdia. Graça, misericórdia e redenção. Da mesma forma, toda a nossa jornada com Deus começa assim, não com o que vemos, mas com o que nós ouvimos. O Evangelho chega até nós com uma notícia, a maior de todas, a notícia que Deus visitou o seu povo de forma definitiva, enviando Cristo Jesus. Se em Belém houve pão novamente, em Cristo, Deus foi muito além. Ele se deu como o verdadeiro pão da vida. Noemi ouviu que havia provisão em Judá, nós ouvimos que há redenção em Cristo Jesus, e assim como aquela notícia colocou Noemi no caminho de volta, o Evangelho nos chama ao retorno, não apenas para um lugar específico, mas a uma pessoa, porque o caminho que nos leva de volta a Deus não é um caminho construído pelo esforço humano, mas é um caminho que o próprio Deus nos dá. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho. Ele não apenas aponta o caminho, façam isso, aquilo e assado, mas diz: eu sou o caminho. É Ele quem nos encontra quando estamos em Moabe, distantes. É Ele quem nos conduz de volta à comunhão com Deus. Há também algo profundamente consolador nisso.
Ela voltou em certa medida motivada pela necessidade. Ela buscava pão. Sua motivação era limitada, era imperfeita, perceba. Ainda assim, Deus a recebeu e ao longo do caminho foi restaurando a sua visão. Isso reflete o Evangelho de forma clara. Porque muitas vezes nos aproximamos de Deus pela dor, pelo vazio, pela necessidade, mas observe, Ele nos recebe como nós estamos e transforma o nosso coração no caminho. Porque o ponto não é o tamanho da fé, se a fé de Noemi era muito ou pouca, ela ouviu e retornou. E Deus deu-lhe redenção. Deus foi gracioso para com ela. Não importa o tamanho da sua fé, o importante é o objeto da sua fé, onde a sua fé repousa. E a minha oração é que a sua fé repouse no pão da vida, que é Cristo Jesus. A história ainda aponta para algo maior aqui. Se Ruth foi uma amiga extraordinária, Cristo Jesus é um amigo perfeito. Ruth aponta para o nosso Senhor e Salvador nesse texto. Porque Ele é muito mais excelente do que Ruth. Não apenas porque caminha conosco, mas porque Ele nos resgata. Ele não apenas compartilha a nossa dor, mas Ele tomou sobre si as nossas dores, o nosso próprio pecado. Ele não apenas fornece a sua presença, mas Ele dá a sua própria vida. Ruth disse, onde fores, irei. Cristo fez muito mais. Ele veio até nós quando estávamos perdidos, longe do Senhor. Ruth permanece fiel até a morte. Cristo Jesus venceu a própria morte para garantir que nunca mais estejamos distantes ou abandonados. Portanto, irmãos, a mesma dinâmica acontece hoje. Nós ouvimos as boas novas de salvação, a mensagem de que Deus, por pura graça, salva pecadores arrependidos. E ao ouvirmos a realidade do Evangelho, nosso movimento deve ser levantar e retornar, seguir o caminho que é Cristo Jesus e voltar para Deus Pai. Esse é o processo de conversão, dá uma meia volta. Se o homem natural, o homem pecador está de costas para Deus, seguindo o seu próprio caminho, agora ele retorna, vira as costas para o pecado e trilha no caminho que é Cristo Jesus, desfrutando desse relacionamento com Deus, indo em direção a Deus. A boa notícia é que nós não caminhamos sozinhos. Nós somos conduzidos, sustentados e recebidos por Cristo. As boas novas que nós ouvimos é sobre o pão da vida que desceu do céu, que é Cristo Jesus, e todo aquele que vem até Ele jamais voltará vazio. Nós precisamos considerar esse aspecto. Eu tenho algumas aplicações e com elas eu finalizo nessa manhã. Primeiro, não se relacione com Deus apenas de forma utilitarista, como se Deus fosse uma espécie de gênio da lâmpada. O chamado no texto é mais profundo, é desfrutar não apenas da provisão, mas da comunhão com o provedor. Quem busca a Deus por aquilo que Ele pode oferecer, no momento em que Deus não oferece aquilo que Ele prometeu com, entre aspas, a pessoa se chateia e se distancia novamente dos caminhos do Senhor. Deus não é uma espécie de gênio da lâmpada. Ele é aquele cujo qual eu e você devemos nos relacionar. Segundo lugar, reconheça e valorize os sinais da graça de Deus que já estão presentes na sua vida. Ao invés de murmurar, de colocar a sua condição contra o seu Deus, olhe para o lado, reconheça e enxergue os vestígios da graça do Senhor. Aquilo que Deus tem te dado, tem derramado sobre a sua vida, e muitas vezes, mas de crise, nos torna cegos para essa realidade. Mas reconheça, valorize a bondade do Senhor. Em terceiro lugar, se você ouviu a boa nova do Evangelho, volte-se para Deus no caminho que é Cristo Jesus. Não há outro caminho para voltarmos até Deus. Adão, em seu pecado, o nosso primeiro pai, que se rebelou contra Deus,
e gerou a queda, o grande evento histórico. Esse evento que é a queda, a entrada do pecado no mundo, colocou no homem em uma condição contrária a Deus, colocou o homem nessa condição contrária, distante, alienado, separado de Deus, e não há nada nessa vida, nada que nós possamos alcançar ou conquistar, que construa uma ponte nesse abismo que o pecado deixou. Apenas Cristo Jesus é, de fato, o caminho que nos leva a esse relacionamento com Deus. Portanto, se você ouviu a boa nova do Evangelho, volte-se para Deus no caminho que é Cristo Jesus. E quarto e último lugar, a verdadeira conversão inclui a incorporação ao povo de Deus. Nós precisamos pertencer ao povo de Deus. A decisão de Ruth aqui não foi apenas espiritual, mas foi relacional. Perceba, teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Ela não apenas mudou de crença, de fé, podemos assim dizer, mas ela encontrou pertencimento. Seguir a Deus é ser inserido em um povo, em uma comunidade, e nós conhecemos isso como a Igreja do Senhor. Nós não somos chamados, enquanto caminhamos no caminho que é Cristo Jesus, a trilhar esse caminho sozinhos, como lobos solitários. Deus nos chamou para caminhar juntamente com o seu povo, outras pessoas que estão nessa mesma lida e nessa caminhada. Todos nós somos uns para os outros encorajamento, alento, apoio. E em momentos de crises, desespero, tropeços, estamos aqui para levantar uns aos outros, para que possamos seguir e chegar até lá. Que Deus nos ajude nessa tarefa, que o Senhor abra nossos olhos para contemplar toda essa realidade. Essa é a minha oração.